Felizmente, a pandemia dá sinais de que essa fase ruim se despede e a gente, de certa forma, volta, sobretudo, a pensar de novo nos festejos, nas confraternizações. E, nesse sentido, automaticamente, no que se relaciona à cosmiatria, é muito comum e recorrentes as dúvidas relacionadas a quanto tempo, em geral, a gente precisa para observar resultado, resposta dos procedimentos escolhidos e realizados. Eu me chamo Leonardo de Deus Melo, médico, cirurgião geral, pós-graduado em dermatologia e medicina estética, e quero convidar você para a gente bater um papo tranquilo, leve, sobre esse tempo que alguns procedimentos costumam levar para mostrar os seus resultados. Começando pela toxina botulínica, sem dúvida alguma, carro-chefe na estética facial para muitos dos profissionais que fazem cosmiatria, lembrar que os efeitos, em geral, acontecem ali por volta de 3 a 5 dias, mas existe uma pequena parcela com efeitos um pouco mais retardados, em torno de até uma semana ou um pouquinho mais, e por isso, de maneira protocolar, ser prudente a gente revisar esse paciente ou checar com ele se de fato está tudo bem com ele ou com ela após cerca de 15 dias. Então, para a toxina, esse carro-chefe, a gente vai pensar em pelo menos 2 semanas para que as coisas estejam de fato ali concluídas com zelo. E aí, automaticamente pensar nessa relação temporal em relação ao aniversário que está chegando, ao casamento que está chegando. Com relação aos skin boosters, o efeito ele é dito imediato, mas a gente, em geral, fala que é possível ser observados tempos de até uma semana, até 7 dias. Acho que é prudente esse espacinho de tempo um pouquinho mais largo, mas dificilmente muito maior do que isso. Com relação aos preenchimentos, aos géis de ácido hialurônico com o intuito de preenchimento e ou volumização. Gosto muito de pensar em prazos de 2 a 3 semanas. Entender que o processo de edema, os recipientes que estão ali naquela seringa que serão absorvidos e que deixarão apenas o ácido hialurônico, a atuação do ácido hialurônico no sentido de chamar a água para aquela região, faz com que a gente entenda o resultado final como sendo um resultado que se apresenta ali em torno de 2 a 3 semanas, eu prefiro até dizer quase que um mês. Tá bom? Com relação aos procedimentos que visam bioestímulo de colágeno, e aí olha só, a gente está falando do ultrassom microfocado, independentemente da plataforma, tá, pessoal? Independentemente de marca. A gente, quando fala do ultrassom microfocado, quando a gente fala dos bioestimuladores de colágeno, quer sejam eles à base de hidroxiapatita de cálcio, quer sejam as marcas baseadas no ácido polialilático, e a gente tem vídeos sobre essas tecnologias, sobre essas inovações farmacêuticas no canal, e quer seja também no uso dos fios de PDO liso, que tem, sobretudo, uma ação bioestimuladora do colágeno predominante, a gente precisa entender que os resultados costumam se apresentar em até 3 meses. No, God, please, no! 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 Acho que esse trimestre aí de espera é bastante prudente. Então, de novo, se eu estou corrigindo flacidez, se eu estou querendo dar mais sustentação e mais firmeza e eu tenho um evento daqui a um mês, não acho nem um pouco inteligente se jogar num procedimento com o uso de alguma das estratégias, os fios de PDO liso, ultrassom microfocado, ou os bioestimuladores de colágeno para essa finalidade por conta desse tempo muito curto. Então, em torno de 3 meses. Já com relação aos fios de PDO espiculados
ou a silhouette soft, ou a sutura silhouette, que são aqueles fios que têm âncoras, né? Enfim, que tracionam de alguma forma. Lembrar que o efeito mecânico da tração ele é imediato, mas o pregueamento da pele nos orifícios de entrada podem acontecer e quase sempre acontecem, e essa acomodação da pele também pode demorar aí em torno de 2 a 3 semanas. Acho que com isso, lasers, desculpa, ia esquecendo dos lasers, peelings e lasers. Também gosto de pensar em protocolos de um pouco maior profundidade, em períodos aí, claro que considerando consequentemente o reparo tecidual, a cicatrização, o reparo ao dano causado por esse peeling químico, por esse agente esfoliante ou pelo laser, que a gente pode entender como um peeling físico, algo em torno de 2 a 3 semanas. E aí, claro, pessoal, que a gente está falando de médias de tempo, né, do que se observa para a grande maioria da clientela. As especificidades precisam ser consideradas, gêneros, idade, graus de flacidez, inestetismos que são apresentados e focos das nossas correções, mas lembrar que quando a gente de alguma forma simplifica essa conversa, a gente está pensando quase sempre na terapia isolada. E eu particularmente, no que diz respeito, por exemplo, aos bioestimuladores de colágeno, já não gosto de defender muito o seu uso isolado, porque cada vez mais eu acho que o uso isolado de uma seção de ácido polilático ou hidroxiapatita de cálcio muito mais vende o peixe de algo milagroso do que de fato tecnicamente correto e realizado. Então, claro que quando a gente está frente a um protocolo de sessões planejadas, de peeling seriados, de sessões de laser de CO2 fracionado, a gente vai modificar todo esse raciocínio de tempo ou a gente vai necessariamente aumentá-lo, multiplicá-lo pelo número de sessões. E lembrar, não menos importante, de que, em geral, os procedimentos injetáveis, e aí a gente está falando de quase todos eles, geram ou podem gerar os famosos roxinhos. E esses roxinhos também demandam tempo. Não passa, em geral, de 10 a 15 dias, mas a gente também precisa considerar a equimose, né, o nome técnico desse roxinho, e o seu tempo de degradação, de metabolização e excreção pelo organismo, para que a gente não tenha esse roxinho tão próximo de um episódio social, de um evento social relevante, tá certo? Acho que de uma maneira prática, leve, a gente traz à tona uma dúvida que é muito recorrente, tá? Isso é muito perguntado no consultório. E queria que esse vídeo servisse de uma espécie de um estímulo para que as pessoas, então, baseada nesses tempos, se organizassem melhor. No fundo, não sei se é porque a gente é brasileiro e deixa tudo para a última hora, a gente ainda tem a ideia de que, sendo madrinha do casamento, padrinho de casamento, formando, sendo a noiva, o noivo, não importa. A gente deixa as coisas para cima da hora e esquece desse tempo necessário, imprescindível de recuperação da pele e de recuperação do próprio procedimento, tá bom? Beijo, até semana que vem e juízo com a pele.